Boa tarde, paz seja com todos vocês. Hoje nós vamos para o capítulo 10 do livro Ansiedade, do Dr. Augusto Cury. Está quase finalizando, né? Eu sempre falo que nós devemos sempre celebrar todas as vezes que nós começamos e a gente consegue finalizar. E é isso, né? É ter isso na nossa vida, começar e terminar. Nós sermos assim. Ter disciplina. E isso é importante, né? Jéssica entrou aí, boa tarde, que Senhor Jesus abençoe. Ó, então vamos lá. Ansiedade, capítulo 10. A dor nos destrói ou nos constrói? A dor se tornou minha notável mestra. Tudo parecia perfeito na faculdade de medicina, porém, no segundo ano, atravessei os vales sórdidos do estresse mental, os desertos inóspitos de um estado depressivo. Não sabia que a depressão era o último estágio da dor humana. Não sabia que as palavras eram pobres para descrevê-la. Sempre fui alegre, sociável, bem-humorado. Curtia a vida com poucos. Todavia, eu era hipersensível. Não tinha proteção emocional e minha mãe também não. Apesar de ser uma pessoa encantadora, ela tinha períodos de emoção sofrível. Meu pai era bem-humorado, ativo, dinâmico, um ser humano incrível, embora tivesse baixa capacidade para suportar contrariedades. Mesmo pessoas admiráveis, elas falham. Numa existência tão breve, muitas pessoas têm necessidade neurótica de mudar o esposo ou a esposa, o que transforma a relação familiar numa fonte de estresse para os filhos. Só mais tarde, já como pesquisador, eu entendi outra ferramenta para controlar o estresse. Por trás das pessoas que nos ferem, sempre há pessoas feridas. Né? Nós ouvimos muito isso. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Que por isso nós estamos aqui, para cada dia receber a cura, aprender e curar outras pessoas. Discutir constantemente também cria circuitos cerebrais viciantes. Há casais que se amam, mas não conseguem apaziguar os ânimos e viram especialistas em atrito. Vivenciar tumultos familiares contribuiu para desproteger minha emoção. Só mais tarde, já como pesquisador, eu entendi outra ferramenta para controlar. Por trás das pessoas que ferem, sempre há pessoas feridas. Não devemos culpar ninguém por nossas mazelas psíquicas, pois culpar tira a vitalidade do eu para reescrever a própria história, levando-nos a ser reféns do passado. Ou seja, olha para o passado, fica refém do passado, por quê? Porque culpa as outras pessoas. Ah, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. Nós aprendemos no nosso lar, muitas vezes, muitas coisas, a não proteger a emoção ou a protegê-la. Nós não podemos ser reféns do passado, e muito menos culpar as pessoas. Quando, em minhas conferências, pergunto quem rumina perdas e frustrações, mais de um terço da plateia ergue a mão. Há milhões de seres humanos reféns da própria história. Devemos mapear e compreender nosso passado para reeditar as janelas traumáticas e, acima de tudo, equipar nosso eu para ser autor da nossa história. Quando tive minha crise depressiva, mergulhei dentro de mim, esquadrinhei minha dor. Deveria ter procurado um psiquiatra ou um psicólogo clínico, mas não fiz. Foi um erro, uma atitude não recomendável. Havia muito preconceito na época em procurar um profissional. Até pouco tempo tinha muito esse preconceito, né? Nesse dramático período, entendi que as lágrimas que não temos coragem de chorar são as mais penetrantes e volumosas do que as que se encenam no palco do rosto. Embora eu fosse sociável, não filtrava estímulos estressantes, vivia a dor dos outros, sofria por antecipação, era hiperpensante, ansioso, super preocupado em agradar as pessoas e tinha enorme dificuldade em lidar com as perdas. Olha quantas coisas ele já viveu e nós olhamos para isso aqui e muitas vezes nos identificamos. Você se identifica? Não filtrava estímulos estressantes? Vivia a dor dos outros, sofria por antecipação, era hiperpensante, ansioso,
super preocupado em agradar as pessoas e tinha uma enorme dificuldade em lidar com perdas. 7 itens que ele citou. 7 itens que faz a pessoa entrar em uma depressão, que faz a pessoa cair no fundo do poço, vamos dizer assim. Era um bom sujeito, mas não para mim. Era meu próprio carrasco. Quantas pessoas são o próprio carrasco de si mesmo? Completamente desprotegido emocionalmente. Perdi momentaneamente o sentido da minha existência. Asfixiei meu prazer de viver. Minha mente foi assaltada por pensamentos pessimistas. Eu era como toda pessoa deprimida, um prisioneiro em uma sociedade livre. Sorria por fora, mas chorava por dentro. Tinha muitos amigos, mas não havia ninguém com quem viver a matemática da emoção. Quando você divide, você aumenta. Olha que linda, a matemática da emoção. No entanto, não me intimidei. Não fui passivo. Ao contrário, usei as ferramentas que estou descrevendo para me superar. Em vez de considerar vítima do mundo e da minha história, impugnei, confrontei, discordei de minha crise depressiva, como um advogado de defesa faz no tribunal. Meu eu estava frágil e debilitado. Mesmo assim, ao mesmo tempo que mapeava minha história, comecei a gritar no silêncio da minha mente: não nasci assim, não serei assim, discordo em ser escravo da minha dor. Uau! Quantas pessoas vivem escravo da dor? Fala que essa dor nunca vai passar. Ela toma isso como a identidade dela. Toma a dor como parte da vida, como parte da identidade. Olha, não nasci assim. Não serei assim. Discordo em ser escravo da minha dor. E olha que aqui, nessa época, ele era um ateu. Augusto Cury era ateu. Depois que ele começou a pesquisar sobre a mente de Cristo, ele entendeu que existe um Deus. Nós já temos um Deus. Nós já sabemos que existe um Deus. Nós já sabemos que quem confessa o Senhor, o Espírito Santo habita dentro da gente. Então, como nós vamos pegar a dor e fazer dela nossa identidade? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós não nascemos assim, não seremos assim. Discordamos em ser escravas da nossa dor. Você concorda comigo? Mais uma vez, eu vivi a tese segundo qual o destino não é inevitável, mas sim uma questão de escolha. Eu escolhi ser feliz e saudável. Procure dentro de si o seu próprio endereço. Aqui, ó, eu escolhi ser feliz e saudável. Nós que temos o Espírito Santo, fruto do Espírito, que compõe o fruto do Espírito, uma das partes é o quê? Alegria. Alegria. E quando Paulo falou, alegrai-vos sempre no Senhor, ponto final. Paulo disse, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, ponto final. Paulo, um homem que estava preso, que tinha apanhado, quase morto, por amor ao evangelho, ele alegrava. E ele falou, alegrai-vos, Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo, o homem que estava sofrendo fisicamente, mas ele era livre mentalmente, as suas emoções eram livres, porque ele conhecia o verdadeiro evangelho. E é isso que nós estamos aqui aprendendo, conhecer o verdadeiro evangelho, conhecer Cristo, esse Cristo que rogou ao Pai, que enviou o Espírito para habitar em nós. Então, a alegria é fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito, são 9 partes. Então, nós temos essa escolha. Eu tenho o Espírito Santo, eu escolho ser feliz e ser saudável. Quer dizer que vai ser sempre feliz? Não. Vai ter momento de tristeza? Sim. Mas é passageiro. Não vai fazer parte da sua vida, porque nós escolhemos Cristo todos os dias. Procure dentro de si o seu próprio endereço. Foi nesse mergulho introspectivo em que eu observei o meu próprio caos emocional, que entendi mais uma ferramenta daqueles que alcançam suas metas. A dor nos destrói ou nos constrói. A maioria das pessoas usa a dor para se punir, se diminuir, se isolar. Quanto a mim, usei-a como lâmina para me lapidar, como mestra para me ensinar a procurar o mais importante de todos os endereços, o meu próprio eu. O endereço que poucos encontram. Se você está passando por esse momento de dor,
você pode usar. A dor não vai me destruir, vai me construir, vai me lapidar e vou poder usá-la como procurar a mais importante de todos os meus endereços, o meu próprio eu. Vou usar a dor para me encontrar. Poucas pessoas encontram. Hoje você tem a oportunidade de aprender. Hoje nós temos a oportunidade de aprender. Você já encontrou o seu endereço? O que faz com sua dor? A crise financeira, a rejeição, o pânico, o humor depressivo? Você a usa para se tornar mais forte ou é controlado, judiado, asfixiado por ela, vítima dela? Usá-la para se construir potencializa, inclusive, a ação de medicamentos psicotrópicos e as técnicas psicoterapêuticas. E como eu usei a dor para me construir? Faço um relato detalhado do livro Gestão da Emoção, uma das mais importantes obras que escrevi. Nela, há muitas técnicas para o desenvolvimento das habilidades pessoais e profissionais, do raciocínio complexo, da gestão da emoção para promover a saúde emocional. Enumero algumas aqui. Renunciar a ser perfeito. Nós já falamos. Não queira perfeição. É pesado demais querer ser perfeita. É pesado demais. 2, ter autoconsciência. Perguntar continuamente sobre o próprio conflito. Né? A mesa do eu, conversar consigo mesmo. Você lembra? 3, fazer um automapeamento, mapear os próprios fantasmas mentais que muitas vezes que nós criamos. 4, estabelecer metas claras, saber onde está e aonde quer chegar. 5, ter foco e disciplina. Ter foco e disciplina. Ter foco e disciplina. Isso é uma das escolhas importantes. 6, todas as escolhas implicam algumas perdas. Reconhece, todas as escolhas vão implicar em algumas perdas. Meu conflito me levou a me interiorizar profundamente e a desenvolver a arte da pergunta em seu sentido mais amplo. Sem saber muito claramente como mapear meus fantasmas mentais, eu me perguntava diariamente: como penso? Por que penso? Qual é a natureza dos meus pensamentos? Que vínculo têm os pensamentos com as emoções? Por que eu sou escravo do sofrimento antecipatório? Por que eu não sou livre no território da emoção? Por que eu não me controlo? Por que não a controlo? Parecia um maluco, tentando entender os fenômenos que me escravizavam. Questionava-me continuamente e escrevi tudo, todas as respostas, superficiais ou profundas. Vocês lembram que eu já falei sobre a escrita terapêutica? Às vezes, à noite, você vai lá e escreve 3 motivos de gratidão. Depois você vai ver, vai ler, nossa, motivo de gratidão. Escreve esses questionamentos que passam na sua cabeça. Outro dia, daqui uma semana, às vezes você vai ler aquilo e falar, não, eu passei por isso. Nossa, eu fiz uma tempestade no copo d'água. Por quê? Porque às vezes o amadurecimento vai chegando. Às vezes não era falta de maturidade, mas era o quê? Os pensamentos fantasma que você própria criou. Então, vamos questionar continuamente. Você pode escrever também. O processo de me descobrir, de me descrever, tornou-se incontrolável. Naqueles momentos de dor, nasceu o escritor e pesquisador. Nasceu o investigador deslumbrado com a construção de pensamentos. Um questionador perplexo com o psiquismo humano, atônito com a confecção das ideias. Ainda que estas fossem aterradoras, perturbadoras, angustiantes. Um passaporte para a mais fascinante viagem. O sofrimento tornou-se meu passaporte para fazer a mais fascinante viagem, uma que poucos se arriscam a fazer. A viagem aos bastidores do planeta mente. Eu observava meus colegas de medicina, professores, pacientes, irmãos, amigos, e não via ninguém perplexo com o fenômeno da vida, com o ato de pensar. Tudo parecia banal, comum demais, né? Nós, seres humanos, acostumamos tanto com as coisas. A mente humana é incrível. O cérebro é maravilhosíssimo. Parecia que eram deuses que sabiam tudo sobre o que eu desconhecia ou que estavam entorpecidos pelo sistema social, o qual nos transforma em números de passaporte e de cartão de crédito.
Nunca mais parei de escrever, ler, pesquisar. Nunca mais interrompi o interesse de penetrar generosa e profundamente em minha mente e na dos meus pacientes. Mesmo como estudante de medicina, antes de enveredar para a psiquiatria e psicoterapia, comecei a atender os pacientes de forma diferente. Queria conhecer cada um deles. E além de um fígado com cirrose, de um estômago com úlcera, de um cérebro com tumor cancerígeno, para penetrar em fobias, angústias, ideias, pesadelos, atuação do eu. Este era meu prazer. Descobri algo simples e bombástico, mas que poucos sabem. Tanto um paciente psicótico quanto um profissional de saúde mental, tanto um mendigo quanto um magnata apresentam a mesma complexidade no processo de construção de pensamentos. Por isso, toda classificação é estúpida. É intelectualmente tolo e débil classificar uns como celebridades e outros como anônimos. Uns como normais e outros como anormais. Uns como milionários e outros como miseráveis. Cada um de nós é um universo a ser explorado. Quantas pessoas são milionárias, né, no dinheiro, mas são pobres mentalmente. É por isso que é estúpido essa classificação. Eu escrevia minhas ideias no diretório acadêmico, numa sala escura, úmida, lúgubre, cheia de lixo, com milhares de caixas com amostras grátis de remédios que recebíamos dos laboratórios espalhados pelo chão. Era um ambiente horrível, mas era meu ambiente, era meu paraíso intelectual. Eu ficava horas isolado todos os dias. Certo dia, interrompi meus estudos e convidei uma paquera, uma estudante de medicina como eu, para tomar um suco. Quando estávamos saindo da sala, um bilhete caiu do meu bolso. Eu carregava centenas deles, pois fazia anotações sobre os comportamentos dos outros e sobre minha mente em qualquer lugar. Para que a garota não pensasse que o bilhete era de outra, eu logo intervi. Olha, eu não sou muito normal. Estou pesquisando e escrevendo sobre o funcionamento da mente. Com o amor, como o amor é ilógico. Ela não desistiu daquele relacionamento ao me ouvir dizer isso. Do terceiro ao sexto ano de medicina, preenchi centenas de páginas com observações, reflexões, análises e conclusões. Nessa trajetória, descobri outra ferramenta para transformar meus sonhos em realidade. Nada é tão importante para a criatividade quanto a solidão. Quem tem medo da solidão não consegue se interiorizar, se questionar, libertar seu imaginário e construir ideias próprias. É um mero repetidor de dados. Você tem medo de solidão? Você consegue ficar sozinha, desligado do smartphone e das redes sociais? O tédio te perturba? O risco de ser uma máquina de trabalhar, de realizar atividades, de resolver problemas, de usar a internet é grande nesta sociedade urgente e ansiosa. Tire um tempo, só seu, nós já falamos sobre isso. Só você, sem nada, sem internet, sem celular. Só você, fechar os olhos e respirar. É esse momento, isso é importante. Você não imagina o que está perdendo por não entrar em camadas mais profundas da sua mente. Você pode ter defeitos, se irritar com tolices, ser agitado, sofrer pelo futuro, mas sua biografia ela é única. Você pode ser descartado como profissional se não desenvolver habilidades socioemocionais como proatividade, ousadia, flexibilidade como ser humano. Entretanto, você é insubstituível. Se sua autoestima for baixa, você estará sendo injusto com a sua complexidade. Jamais deveríamos nos colocar no rodapé da história social, nem no de nossa própria história. Investir em nossa saúde emocional é vital. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Investindo na sua saúde emocional através de leitura. Isso é ótimo para a sua vida. No caos nascem os grandes sonhos. Não há sonho mais belo do que usar nossa história e nossa profissão para avaliar a dor dos outros. A verdadeira felicidade nasce no solo da generosidade, pois o individualismo, o egocentrismo e o egoísmo depõem contra a saúde psíquica. Quem é individualista não é amável nem consigo mesmo. Quem é egocêntrico
é seu pior algoz. Não relaxa nem curte a vida. Perturba a si e aos outros. Apesar de meus defeitos, à medida que eu descobri, atônito, algumas áreas do funcionamento da mente e o mundo inimaginável que há dentro de cada ser humano, o sonho de produzir conhecimento e contribuir de alguma forma com a evolução socioemocional da humanidade passava a me controlar dia e noite. Quando me formei, eu tinha o sonho de publicar minhas ideias. Mas como? O que fazer? Ninguém me apoiou, ninguém me orientou. Então busquei o endereço das editoras. Bati na porta sem marcar horário. Entreguei animado o material. Uns editores me acharam estranho. Outros, louco. Outros, ainda, ousado. Sabe quantas editoras me apoiaram? Nenhuma. E eu precisava ganhar a vida, precisava trabalhar, já estava casado, logo tive grande espaço nos principais meios de comunicação do país. Anos depois, no auge da fama, com minha imagem pública estampada em jornais e TV, percebi que eu estava atraindo o meu maior sonho. Troquei a exposição social pelo anonimato. Fui exercer a psiquiatria numa cidade do interior. E à noite, nos feriados, fins de semana, férias, eu escrevia. Me dedicava a escrever uma nova teoria sobre o processo da formação do eu, o processo da construção dos pensamentos, os papéis conscientes e inconscientes da memória, o gerenciamento da emoção e o processo de formação de pensadores. Foram mais de 25 anos de análise, pesquisa e produção de conhecimento. Um tempo longo, saturado de aventuras, mas também de fadiga e perguntas irrespondíveis. Eu tinha agora mais de 3.000 páginas escritas, que resultaram na teoria da inteligência multifocal. Quem iria publicar um livro tão grande? Que editora valorizaria um tratado de psicologia num país que não aplaude seus cientistas, muito menos os teóricos, que conduzem ciência básica? Ainda por cima, numa área em que poucos pensadores ousaram penetrar, a natureza dos pensamentos. Seus tipos e processos construtivos? Para muitas pessoas, aquilo era um delírio. Eu tinha desperdiçado muito tempo da minha vida, enfrentei um intenso e indescritível estresse cerebral. Todos os que superam o caos, o preconceito, as rejeições, as críticas sociais andam fora da curva. São controlados por uma motivação quase inexplicável. São abarcados por um estresse produtivo e não por um estresse paralisante, que fomenta sintomas incapacitantes. Sob as chamas dessa motivação, eu resumi todo o meu material e enviei várias editoras. Mas uma vez fui ingênuo ao crer que seria apoiado. Mas uma dose de romantismo, mais um brinde à utopia que resultou em outro golpe dos meus sonhos. As respostas demoradas são doloridas e as negativas são penetrantes. Elas demoravam meses para chegar. Após abrir a correspondência, eu tinha taquicardia, aumento de ventilação pulmonar, um refluxo de ânimo e, em seguida, vinha decepção. Nenhuma editora se interessou em publicar a teoria. Depois de mais de 2 incansáveis décadas, meu sonho tinha se tornado um pesadelo. Eu beijaria a lona dos fracassos. Estava condenada a enterrar nos solos da minha história o maior projeto da minha vida. Mas lembre-se, sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. O destino não é inevitável, mas uma questão de escolha. E a dor não nos destrói, ela serve de nutriente para nos construir. Uau! A dor não te destrói, ela serve de nutriente para te construir. As lágrimas não são vazias, elas irrigam a capacidade de nos reinventar. Suas lágrimas não são vazias. Está irrigando a capacidade de você reinventar. Muitas pessoas que atravessam conflitos psíquicos não os resolvem, não porque a sociedade os abandona, mas porque elas próprias se abandonam. Não porque não têm um potencial para reciclar seus traumas, mas porque não foram educadas para escrever os mais nobres textos nos dias mais tristes da sua existência. Eu não podia me abandonar. Se eu fizesse, meu estresse cerebral seria abortivo, abortaria meus sonhos. Insisti, continuei, enviei novas cópias a editoras. Não há noite que resista à luz do sol. Cedo ou tarde, as angustiantes tempestades noturnas se deixam ser seduzidas pela sinfonia calma do dia. Cedo ou tarde, secretamos silenciosamente os rebentos nos rigorosos invernos existenciais que eclodem como flores perfumadas nas primaveras. Por fim, uma editora apostou no meu projeto e eu finalmente publiquei minha teoria no livro Inteligência Multifocal.
O editor sugeriu que tirasse de mais de 500 termos para facilitar a densa leitura. O sonho que parecia quase impossível se realizou. No entanto, quase ninguém entendeu o que eu escrevi devido à complexidade da descrição dos fenômenos que operam em milésimos de segundo para ler a memória e construir cadeias de pensamentos. Alguns acadêmicos diziam que eu estava usando minha teoria em suas teses de doutorado, mas, como raras foram as pessoas que a entenderam, resolvi democratizar o acesso a ela, escrevendo livros de aplicação psicológica, sociológica e educacional. Reciclei a linguagem rebuscada e comecei a escrever e reescrever de forma mais compreensível e irrigada por metáforas. Escrever o complexo de forma simples é muito mais difícil do que escrever de forma hermética, fechada. As 3.000 páginas que escrevi inicialmente resultaram em mais de 40 livros. Ainda há mais de 2.000 páginas inéditas. 2.000 páginas. Foi uma história interessante, tal como a sua é, ou pode ser, se você fizer as escolhas corretas. Se tiver disciplina, foco. Se eu tiver disciplina e foco. Eu gostaria que os adultos, os jovens, principalmente esses, tivessem grandes projetos e lutassem por eles. Expus meus desertos para encorajá-las a não ser conformistas, coitadistas, consumistas, vítimas das crises, reféns do passado ou prisioneiras do medo do futuro. Hoje, sou publicado em mais de 70 países, com os quais Estados Unidos, Rússia, China, Coreia do Sul, Itália, Romênia, Sérvia, países da África e da América Latina. Relato humildemente que, todos os anos, mais de 10 milhões de pessoas me leem. Além disso, universidades indicam meus livros. Diversas teses acadêmicas usam a teoria da inteligência multifocal como referência. Escrevi o primeiro programa mundial de gestão da emoção lançado no livro de mesmo nome. Além do programa Gestão da Emoção, lancei FRIMD, um dos primeiros programas mundiais, se não o primeiro, de prevenção de transtornos psíquicos para mais de 600 profissionais de vários países. Entre eles, mestres e doutores da área da psicologia, coach, educação. Disponibilizei o programa gratuitamente para todos os povos, e vários países já estão se articulando para aplicar. O FRIND-Me contém 12 ferramentas, entre elas desenvolver o papel do eu como autor da própria história, gerenciar pensamentos, proteger a emoção, filtrar estímulos estressantes, trabalhar perdas e frustrações, reeditar a memória. Também desenvolvi o programa História da Inteligência e as Mentes. São mais de 200 mil alunos e quase 1 milhão de pessoas atingidas diretamente por esses programas de educação da emoção. Gerenciamento da ansiedade, desenvolvimento do raciocínio complexo e formação do eu como autor da própria história. Diante de toda essa trajetória, sinto-me com toda a sinceridade, apenas um servo da sociedade. Sou crítico do culto à celebridade, pois nos bastidores da mente, tanto um mendigo quanto o homem listado na Forbes como um dos mais ricos do planeta, tanto um paciente psicótico quanto um intelectual têm a mesma complexidade e dignidade. Todos têm sua genialidade. Por fim, eu, que era a segunda pior nota da classe, que vivia divagando, depois de toda essa trajetória, recebi o título de membro de honra de uma academia de gênios de um instituto de inteligência da Europa. Eu? Gênio? Pensei comigo, como engano bem. Todos podem chegar aonde cheguei, ou ir muito mais longe, se aplicarem as ferramentas diariamente ao longo da vida. Contudo, como autor de uma teoria sobre o desenvolvimento da inteligência, tenho convicção de que, mesmo que não sejamos gênios pela perspectiva da genética, ainda que nossa memória não seja excelente para armazenar e resgatar dados, podemos desenvolver uma genialidade funcional notável. Como? Quando você aprende a proteger a emoção e filtrar estímulos estressantes, está sendo um gênio na saúde emocional. Quando aprende a gerenciar seus pensamentos, desacelerar sua mente e contemplar o que o dinheiro não pode comprar, está sendo um gênio na administração do estresse e da qualidade da vida. Quando pensa antes de reagir e se coloca no lugar dos outros, está sendo um gênio no desenvolvimento das relações sociais. Quando você se coloca como um eterno aprendiz, um pequeno caminhante que anda no traçado do tempo em busca de si mesmo,
torna-se um gênio na criatividade e no autoconhecimento. Uau! Finalizamos o capítulo 10. Eu só posso dizer, uau, como a história dele impacta a nossa vida. Como a história dele nos ensina. Se fosse hoje, né? Ele era distraído, ele era aquela pessoa na escola, ele falou, né, que ficava viajando na maionese. Se fosse hoje, já ia ser diagnosticado com TDAH, né, com tantos problemas. Só que ele resolveu mudar. Ele resolveu reescrever a própria história. É isso que nós podemos fazer. Reescrever a nossa história. A dor, ela pode fazer o que com você? Vocês lembram o que a dor pode fazer? Quem quer falar? Destruir ou construir, né? Destruir ou construir. O que vai fazer com essa dor? Cabe cada uma de você, cada uma de nós. Fácil? Não é. Que a Alice escreveu, não é fácil. Imagina ele, mais de 20 anos, escreveu e tentou. Se ele tivesse desistido, hoje nós não teríamos esse livro para ler. Ele não desistiu. Então não desista de você, use ferramentas, né? Eu vou colocar aquelas do início lá no grupo. Então vamos usar a nosso favor. A sua dor, ela pode te construir. Ela não vai te destruir. Tá bom? Que Jesus abençoe vocês. Que esse capítulo, né, nós possamos ficar com ele aqui, ó, pra gente cada dia mais seguir em frente.